No trajeto até sua casa, Jalil foi sentado no banco de trás do carro, com o braço passado nos ombros da filha. "Pode ficar comigo, Marianjo", disse ele. "Já mandei prepararem um quarto para você. No andar de cima. Acho que vai gostar. A janela dá para o jardim." Pela primeira vez, Marian podia ouvi-lo com os ouvidos de Nana. Agora era tão fácil perceber a falta de sinceridade que sempre esteve escondida por trás daquelas afirmações ocas e falsas. Não conseguia sequer olhar para ele. Quando o carro parou diante da casa, o motorista abriu a porta para os dois e pegou a valise de Marian. Jalil a conduziu para dentro, com as mãos nos seus ombros, passando pelo mesmo portão de grade onde, 2 dias atrás, ela tinha dormido na calçada à sua espera. 2 dias atrás, quando o que Marian mais queria no mundo era andar por esse jardim com Jalil, e, agora, isso tudo parecia ter acontecido numa outra existência. Como a sua vida podia ter dado tamanha guinada em tão pouco tempo, era o que tentava entender. Manteve os olhos no chão, acompanhando seus próprios passos pelo caminho calçado com pedras cinzentas. Sabia que havia outras pessoas por ali, murmurando, afastando-se para deixá-los passar. Sentia o peso de olhos que a fitavam lá das janelas do andar de cima. Já dentro da casa, Marian continuou de olhos baixos. Foi andando por um tapete cor de vinho, com desenhos octogonais azuis e amarelos que se repetiam formando um padrão. Com o canto do olho, viu bases de mármore de estátuas, a parte inferior de vasos de flores, as bordas de tapeçarias ricamente coloridas penduradas nas paredes. A escada por onde subiram era larga e recoberta por um tapete do mesmo tipo, preso na base de cada degrau. No alto da escada, Jalil a levou para o lado esquerdo, passando por mais um longo corredor atapetado. Então ele parou diante de uma porta, abriu-a e deixou que ela entrasse. "Às vezes, suas irmãs Nilofar e Ati vêm brincar aqui", disse Jalil. "Mas, em geral, usamos esse quarto para os hóspedes. Acho que vai ficar bem instalada. É bonito, não é?" O quarto tinha uma cama com uma colcha verde estampada com flores, em casa de abelha, tecida em ponto miúdo. As cortinas, abertas para mostrar o jardim lá embaixo, eram do mesmo tecido da colcha. Ao lado da cama, havia uma cômoda com 3 gavetas e, sobre ela, um vaso de flores. Nas paredes, dispostos em prateleiras, havia porta-retratos com fotos de pessoas que Marian não conhecia. Numa dessas prateleiras, a menina viu uma coleção de bonecas de madeira, idênticas, formando uma fila em ordem decrescente de tamanho. Percebendo seu olhar, Jalil disse: "São bonequinhas matrioska que comprei em Moscou. Pode brincar com elas, se quiser. Não tem problema algum." Marian sentou na cama. "Quer alguma coisa?" perguntou Jalil. Marian se deitou. Fechou os olhos. Pouco depois, ouviu ele encostar a porta com todo o cuidado. A não ser para ir ao banheiro, no corredor, Marian ficou o tempo todo no quarto. A garota tatuada, aquela que tinha aberto o portão para ela, lhe trouxe as refeições numa bandeja. Kebab de carneiro, sabzi, o arroz com ervas e legumes, sopa aushi. Os pratos voltaram quase intactos. Jalil passou por lá várias vezes, ao longo do dia. Sentava-se na cama, ao seu lado, e perguntava se estava tudo bem. "Você podia ir comer lá embaixo, junto conosco", disse ele, mas sem muita convicção, e aceitou, talvez até depressa demais, quando a filha lhe disse que preferia comer sozinha. Pela janela, Marian olhava impassível aquilo que tanto havia imaginado e desejado ver a vida toda. As idas e vindas do cotidiano de Jalil. Pelo portão da frente, entravam e saíam criados, invariavelmente apressados. Tinha sempre um jardineiro podando arbustos, regando plantas na estufa. Carros de capôs compridos e reluzentes paravam diante da casa.
Deles desciam homens de terno, com chapas e gorro de astracan, mulheres usando hijabs, crianças bem penteadas. E ao ver Jalil apertar as mãos desses estranhos, cruzar as mãos no peito e acenar com a cabeça cumprimentando suas esposas, teve a certeza de que Nona tinha dito a verdade. O seu lugar não era aqui. Mas qual é o meu lugar? O que vou fazer agora? Pensou ela. Sou tudo o que você tem no mundo, Marian, e, quando eu tiver ido embora, não terá mais nada. Nada, entendeu? Porque você não é nada. Como o vento soprando entre os salgueiros em torno da couba, ondas de uma inexprimível melancolia a percorriam. No segundo dia em que estava na casa de Jalil, uma garotinha entrou no quarto. Tenho de pegar uma coisa, disse ela. Marian sentou na cama, cruzou as pernas e se cobriu com a colcha até a cintura. A menina atravessou o quarto e abriu a porta do armário. Tirou dali uma caixa quadrada de cor cinza. Sabe o que é isso? Perguntou, abrindo a caixa. Chama-se gramofone. Gramo. Fone. Isso toca discos. Música, sabe? É um gramofone. Você Niloufar. E tem 8 anos. A garotinha sorriu. Tinha o sorriso de Jalil e o mesmo queixo furado. Como sabe? Indagou ela. Marian deu de ombros. Não disse à menina que tinha dado o nome dela a uma pedrinha. Quer ouvir uma canção? Marian deu de ombros novamente. Niloufar ligou o toca-discos. Pegou um disquinho numa espécie de estojo debaixo da tampa da caixa. Pôs o disco no lugar e baixou agulhas sobre ele. A música começou. Como papel, vou usar uma pétala de flor. E escrever a mais doce das cartas. Você e o sultão do meu coração. O sultão do meu coração. Conhece essa música? Perguntou Niloufar. Não. É de um filme iraniano. Passou no cinema do meu pai. Ei, quer ver uma coisa? Antes que Maria pudesse responder, Niloufar pôs as palmas das mãos e a testa no chão. Deu impulso com os pés, e, de repente, lá estava ela, de cabeça para baixo, plantando bananeira. Você consegue fazer isso? Indagou ela com a voz abafada. Não, respondeu Marian. Niloufar baixou as pernas e puxou a blusa de volta para o lugar. Posso lhe ensinar, disse, tirando o cabelo da testa afogueada. Quanto tempo vai ficar aqui? Não sei. Minha mãe disse que você não é minha irmã de verdade, como diz que é. Eu nunca disse isso, mentiu Marian. Minha mãe disse que sim. Mas não me importo. Quero dizer, para mim não faz a menor diferença se você disse isso, ou se você é mesmo minha irmã. Não me importo. Agora, estou cansada, disse Marian, deitando-se. Minha mãe disse que um gin fez a sua mãe se enforcar. Pare com isso agora, por favor, exclamou Marian, virando para outro lado. Com a música. Nesse mesmo dia, Bibiju veio visitá-la. Estava chovendo quando ela chegou. Com uma careta, baixou o corpo volumoso para se sentar na cadeira ao lado da cama. Ah, Marianjo, essa chuva é a morte para as minhas articulações. A morte, pode acreditar. Espero. Ah, venha cá, querida. Venha com Bibiju. Não chore. Isso, assim. Coitadinha. TSK, TSK. Coitadinha. Naquela noite, Marian custou muito a pegar no sono. Ficou deitada na cama, olhando para o céu, ouvindo passos no andar de baixo, vozes abafadas pelas paredes e a chuva castigando a janela. Quando cochilou, acordou assustada ouvindo gritos. Eram vozes que vinham do andar térreo, ríspidas, zangadas. Não conseguia distinguir o que diziam. Uma porta bateu.
Na manhã seguinte, o mulá Faizullah veio visitá-la. Quando viu seu amigo na porta, com aquela barba branca e o seu afável sorriso dentado, Mariam sentiu que as lágrimas voltavam a lhe escorrer pelos cantos dos olhos. Sentou-se na cama e correu ao seu encontro. Como sempre, beijou a sua mão e ele, a sua testa. Puxou uma cadeira para o mulá se sentar. Ele lhe mostrou o Corão que tinha trazido e o abriu dizendo: Acho que não há motivo para interrompermos nossa rotina, não é mesmo? O senhor sabe que não preciso mais de lições, mulá Saib. Já me ensinou todas as suras do Corão e cada um dos seus ayats durante esses anos. Ele sorriu e ergueu as mãos num gesto de capitulação. Então, tenho de confessar que foi só o que me ocorreu. Mas não poderia encontrar desculpa pior para vê-la. O senhor não precisa de desculpas. Não, senhor. Muita gentileza sua dizer isso, Mariam Jo. Entregou-lhe o Corão. Como o mulá tinha lhe ensinado, a menina o beijou 3 vezes tocando a própria testa com o livro entre cada beijo, e o devolveu ao seu velho amigo. Como vai indo, minha filha? Continuou. Principiou Mariam, mas teve que parar, pois sentia como se uma pedra enorme tivesse ficado entalada em sua garganta. Continuo pensando no que ela me disse antes de eu vir para cá. Ela. Não. Disse o mulá Faizullah pondo a mão no joelho da menina. A sua mãe, que ela possa perdoá-la, era uma mulher perturbada e infeliz, Mariam Jo. Ela fez algo terrível consigo mesma. Consigo mesma, com você, e também com Allah. Sei que ele a perdoará, pois é misericordioso, mas ela ficou muito triste com o que ela fez. Ele não aprova que se tire uma vida, seja a dos outros ou a nossa própria, pois ele diz que a vida é sagrada. Veja, Mariam Jo, prosseguiu o velho, segurando a mão da menina entre as suas. Veja. Conheci sua mãe antes de você nascer e posso lhe dizer que, nessa época, quando ainda era uma garotinha, ela já era infeliz. Acho que a semente do que veio a fazer o foi plantada há muito tempo. O que estou tentando dizer é que você não tem culpa de nada disso. Não foi culpa sua, minha filha. Eu não devia ter deixado ela lá sozinha. Devia ter. Pare com isso. Esses pensamentos não são bons, Mariam Jo. Está me ouvindo, minha filha? Não são nada bons. Eles vão destruí-la. Não foi culpa sua. Não foi mesmo. Mariam assentiu com um gesto. Por mais que quisesse, porém, e queria muito, não conseguia acreditar nele. Certa tarde, uma semana depois, bateram a porta e uma mulher alta entrou no quarto. Tinha a pele clara, cabelos avermelhados e dedos longos. Sua Fissuon, disse ela. A mãe de Nilofar. Por que você não vai se lavar, Mariam, e desce comigo? Mariam disse que preferia ficar no quarto. Não, na família, você não está entendendo, retrucou a mulher. Você tem que descer. Precisamos ter uma conversa. É importante. Capítulo 7. Jalil e suas esposas se sentaram defronte dela, diante de uma mesa comprida de madeira escura. Entre eles, no centro da mesa, havia um vaso de cristal com calêndulas frescas e uma jarra de água bem gelada. A mulher de cabelo avermelhado, que tinha se apresentado como a mãe de Nilofar, a Fissuon, estava assentada à direita de Jalil. As outras duas, Khadija e Nargis, estavam à sua esquerda. Cada uma das esposas tinha uma echarpe preta bem leve que usavam, não na cabeça, mas atada com um nó frouxo em torno do pescoço, como uma ideia que tivesse lhes ocorrido na última hora. Mariam, que não imaginava que aquelas mulheres pudessem estar de luto por Nana, achou que uma delas tivesse talvez sugerido o detalhe, ou mesmo Jalil, pouco antes de irem chamá-la. A Fissuon encheu um copo com água e o botou diante de Mariam,
em cima de um paninho xadrez. Estamos apenas na primavera e já está fazendo calor, disse ela, abanando-se com a mão. Está bem instalada? Indagou Nargis, que tinha um queixo miúdo e cabelos pretos cacheados. Queremos que tenha todo o conforto. Essa provação deve estar sendo muito dura para você. E tão difícil. As outras assentiram com um gesto. Mesmo sem encará-las, Marianne podia perceber os ligeiros sorrisos tolerantes que elas lhe dirigiam. A menina sentia um zumbido desagradável na cabeça. Sua garganta estava ardendo. Bebeu uns goles de água. Pela ampla janela às costas de Jalil, Marianne avistava uma fileira de macieiras floridas. Na parede, junto à janela, havia um móvel escuro de madeira e nele, um relógio em porta-retratos com uma foto de Jalil acompanhado de 3 meninos que seguravam um peixe. O sol fazia as escamas do peixe reluzirem. Jalil e os meninos estavam rindo. Bem, principiou a Fissuon, quero dizer, nós trouxemos você até aqui porque temos ótimas notícias para lhe dar. Marianne ergueu os olhos. Percebeu que as mulheres se entreolharam rapidamente, por cima da cabeça de Jalil que estava afundado na cadeira, fitando a jarra de água sem parecer vê-la efetivamente. Foi Khadija, aparentemente a mais velha das 3, quem se voltou para ela e Marianne teve a impressão de que essa incumbência também tinha sido discutida e acertada antes que fossem chamá-la. Você tem um pretendente, disse Khadija. Marianne sentiu o estômago embrulhado. O quê? Exclamou com os lábios subitamente entorpecidos. Um castegar. Um pretendente. Ele se chama Rashid, prosseguiu Khadija. É amigo de um conhecido de seu pai. Rashid é pastum, nascido em Kandahar, mas vive atualmente em Cabul, no bairro de Mazang, numa casa própria de 2 andares. E ele fala farsi, como nós, como você. Portanto, não vai precisar aprender a língua pasto, acrescentou a Fissuon, assentindo com um gesto de cabeça. Marianne sentia o peito apertado. A sala girava à sua volta, o chão oscilava sob seus pés. Rashid é sapateiro, prosseguiu Khadija. Mas não um desses mochi que a gente vê pela rua. Ele tem sua própria loja e é um dos sapateiros mais requisitados de Cabul. Faz sapatos para diplomatas, membros da família presidencial, esse tipo de gente. Como pode ver, não terá dificuldade alguma em sustentá-la. Marianne olhou para Jalil com o coração aos pulos. E verdade? Isso que ela está dizendo é verdade? Ele, porém, não a olhou. Continuou mordendo o canto do lábio inferior e com os olhos fixos na jarra de água. Bom, ele é um pouco mais velho do que você, observou a Fissuon. Mas não deve ter mais de 40. No máximo, 45. Não é mesmo, Nargis? É, sim. Mas já vi meninas de 9 anos dadas em casamento a homens 20 anos mais velhos do que o seu pretendente, Marianne. Todas nós já vimos isso. Quantos anos você tem? 15. É uma ótima idade para uma garota se casar. As outras esposas assentiram entusiasticamente. Um detalhe não escapou a Marianne. Ninguém mencionou suas meio-irmãs, Saide e Naide, ambas da mesma idade que ela, ambas estudando na escola Meri, em Herat, ambas planejando entrar para a Universidade de Cabul. Era óbvio que 15 anos não era uma ótima idade para elas se casarem. O mais importante, acrescentou Nargis, é que ele também sofreu uma grande perda na vida. Sua esposa, segundo nos disseram, morreu de parto hectares 10 anos. E, 3 anos atrás, seu filho se afogou no lago. E muito triste, sem dúvida. Rashid vem procurando uma esposa há hectares há alguns anos, mas não encontrou nenhuma que lhe conviesse. Não quero, disse Marianne, e olhou para Jalil. Não quero me casar. Não me obriguem a isso.
Odiava aquele tom choroso e suplicante que percebia na própria voz, mas não conseguia evitá-lo. Ora, seja sensata, Marian, disse uma das esposas. A menina já nem reparava mais em quem dizia o quê. Continuava fitando Jalil, esperando que ele falasse, que dissesse que nada daquilo era verdade. Você não pode ficar aqui para o resto da vida. Não quer ter sua própria família? Isso mesmo. Uma casa, filhos. A vida continua. É claro que seria preferível que se casasse com alguém daqui, um tadjik, mas Rashid é um homem saudável e está interessado em você. Tem um bom trabalho e uma casa. E isso é importante, não é mesmo? Além do mais, Cabul é uma cidade linda e empolgante. Você talvez não tenha outra oportunidade tão boa quanto esta. Marian voltou a atenção para as esposas. Vou morar com o Mullah Faizullah, disse ela. Ele vai me receber. Sei que vai. Não acho que seja uma boa ideia, retrucou Khadija. Ele está velho então. Ficou procurando a palavra ideal, e Marian teve a certeza de que o que a mulher queria dizer era perto demais. Foi então que compreendeu o que elas estavam pretendendo. Você talvez não tenha outra oportunidade tão boa quanto esta. Nem elas. O seu nascimento tinha sido uma desonra para aquelas mulheres e ali estava sua chance de passar uma borracha, de uma vez por todas, sobre o erro escandaloso do marido. Marian estava sendo mandada embora porque era a encarnação viva da vergonha que elas sentiam. Ele está tão velho e tão fraco, disse enfim Khadija. O que você vai fazer quando ele se for? Vai ser um fardo para a família do Mullah. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Exatamente como está sendo para nós agora. Marian quase chegou a ver essas palavras não ditas saindo da boca de Khadija, como o vapor da respiração num dia frio. Tentou se imaginar em Cabul, uma cidade grande, estranha e movimentada aqui, pelo que Jalil tinha lhe contado, ficava a uns 650 quilômetros a leste de Herat. 650 quilômetros. A maior distância que conhecia eram os 2 quilômetros que separavam a Colba da casa de Jalil. Tentou se ver morando lá, em Cabul, na outra extremidade daquela distância quase inimaginável, vivendo na casa de um estranho onde teria que aturar o seu humor e as exigências que fizesse. Teria que limpar a casa desse tal de Rashid, cozinhar para ele, lavar as suas roupas. E haveria também outras tarefas, Nana tinha lhe contado que os maridos fazem com suas esposas. Foi especialmente a perspectiva dessas intimidades, que ela concebia como atos dolorosos de perversidade, que a encheu de terror e a deixou suando em bicas. Diga a elas, exclamou Marian, voltando-se para Jalil. Diga a elas que não vai permitir que façam isso comigo. Na verdade, seu pai já deu a resposta a Rashid, disse Afissuon. Ele está aqui, em Herat. Veio de Cabul só para isso. O Nikah vai ser celebrado amanhã de manhã, e, na hora do almoço, há um ônibus que parte para Cabul. Diga a elas, gritou Marian. As mulheres se calaram. Marian sentiu que todas olhavam para Jalil. Esperando. O silêncio tomou conta da sala. Jalil continuou girando a aliança no dedo, com um ar ferido, desamparado no rosto. Lá do armário, Graus relógio seguia com seu tic-tac. Jalil Jô? Disse enfim uma das esposas. Ele ergueu o rosto bem devagar, deu com os olhos de Marian, deteve-se por um instante, e voltou a baixar os seus. Abriu a boca, mas tudo o que fez foi emitir um único e doloroso gemido. Diga alguma coisa, insistiu Marian. E então, com uma voz sumida, alquebrada, Jalil exclamou. Que diabos, Marian? Não faça isso comigo, como se fosse ele a vítima naquela situação. Marian percebeu que, com isso, o clima de tensão se desfez.
Enquanto as esposas retomavam, com mais entusiasmo, as suas tiradas tranquilizadoras, Marian continuou fitando a mesa. Seus olhos acompanharam as linhas harmoniosas dos pés do móvel, as curvas sinuosas de suas quinas, o brilho do seu tampo escuro e lustroso. Reparou que, sempre que exalava o ar, aquela superfície se nevoava e seu rosto desaparecia da mesa de seu pai. Afissuon a levou de volta a seu quarto, lá em cima. Quando a porta se fechou, Marian ouviu o barulho da chave girando na fechadura. Capítulo 8. Pela manhã, trouxeram um vestido verde escuro, de mangas compridas, para Marian usar com calças de algodão branco. Afissuon lhe deu um hijabe verde e um par de sandálias combinando com aqueles trajes. A menina foi levada até a sala onde ficava aquela mesa comprida, de madeira escura. Só que, agora, bem no meio da mesa, havia uma tigela de amêndoas confeitadas, um corão, um véu verde e um espelho. Dois homens que Marian nunca tinha visto antes, testemunhas, deduziu ela, e um mulá que não conhecia já estavam ali sentados. Jalil lhe indicou uma cadeira. Estava usando um terno marrom claro e uma gravata vermelha. Tinha lavado o cabelo. Quando afastou a cadeira para Marian se sentar, tentou esboçar um sorriso encorajador. Desta vez, Khadija e Afissuon vieram se sentar ao lado dela. O mulá fez um gesto em direção ao véu e Nargiso ajeitou na cabeça de Marian antes de se sentar. A menina ficou de olhos baixos, fitando as próprias mãos. Podem mandá-lo entrar agora, disse Jalil, dirigindo-se sabe-se lá quem. Antes de vê-lo, Marian sentiu o seu cheiro. Cheiro de cigarro e uma colônia forte, adocicada, bem diferente do perfume discreto que Jalil usava. Aquele odor penetrou pelas suas narinas. Através do véu, com o rabo do olho, viu surgir no vão da porta um homem alto, meio barrigudo e de ombros largos. Só de ver o tamanho dele Marian quase engasgou e voltou a baixar os olhos, com o coração aos pulos. Percebeu que Rashid hesitava na porta. Depois, ouviu os seus passos pesados atravessando a sala e o pote com os confeitos de amêndoa tilintou ao ritmo daqueles passos. Com um grunhido um tanto rouco, ele se deixou cair na cadeira ao seu lado. Respirava ruidosamente. O mulá lhes deu as boas-vindas. Disse que aquele não seria um IKTR adicional. Compreendo que Rashid H já comprou as passagens para Cabul no ônibus que sai em poucas horas. Assim, em função do tempo, vamos dispensar algumas das etapas tradicionais para acelerar a cerimônia. Depois, deu umas poucas bênçãos, disse algumas palavras sobre a importância do casamento. Perguntou a Jalil se via alguma objeção àquela união e ele se limitou a abanar a cabeça. O mulá perguntou, então, a Rashid se ele realmente queria estabelecer um contrato de casamento com Marian. Quero, respondeu o noivo. E sua voz áspera, rascante, lembrou a menina o ruído das folhas secas no outono quando alguém pisava nelas ao caminhar. E você, Marian, aceita esse homem por seu marido? Man não ficou calada. As pessoas ao seu redor pigarrearam. Aceita, sim, disse uma voz feminina vinda de algum ponto da mesa. Na verdade, e ela mesma que tem de responder, observou o mulá. E tem de esperar que eu repita a pergunta 3 vezes para responder. Afinal, foi ele quem fez a proposta, e não o contrário. Repetiu a pergunta mais 2 vezes. Ao ver que Marian não respondia, perguntou de novo, desta feita de forma mais incisiva. Marian podia sentir que Jalil se remexia na cadeira, que pernas se cruzavam e se descruzavam debaixo da mesa. Ouviram-se mais pigarros. Uma mão branca e pequenina espanou um grãozinho de poeira do tampo do móvel. Mano, sussurrou Jalil. Sim, disse ela, com voz trêmula. Passaram-lhe um espelho por baixo do véu. Nele, Marian pôde ver, primeiro, o próprio rosto, com as sobrancelhas ralas,
não arqueadas, o cabelo liso, os olhos de um verde sombrio e tão próximos um do outro que as pessoas podiam até achar que fosse vesga. Sua pele era áspera, e parecia manchada, sem vida. Achava a própria testa grande demais, o queixo muito miúdo, os lábios muito finos. A impressão geral era de um rosto comprido, triangular, um tanto equino. Mesmo assim, notou que, por mais estranho que pudesse parecer, a reunião dessas partes sem qualquer beleza especial não formava um rosto bonito, mas também não era um conjunto desagradável de se olhar. Ali no espelho, viu Rashid pela primeira vez. O rosto grande, quadrado, o nariz adunco, as faces afogueadas que davam a impressão a uma alegria meio sonsa, os olhos úmidos e injetados, os dentes irregulares com os dois da frente meio saltados, parecendo um telheiro, o cabelo nascendo incrivelmente baixo, a uns 2 dedos das sobrancelhas fartas, e aquela muralha de cabelo crespo, espesso e grisalho. Seus olhos se encontraram por um instante na superfície do espelho, e logo se desviaram. É o rosto do meu marido, pensou Marian. Trocaram as finas alianças de ouro que Rashid tirou do bolso do paletó. As unhas dele eram amareladas, como o miolo de uma maçã que já está apodrecendo, e algumas tinham as bordas retorcidas, escamando. As mãos de Marian tremeram quando tentou pôr a aliança no dedo de Rashid, e ele precisou ajudá-la. A sua própria estava um pouco apertada, mas ele não teve dificuldade alguma em fazê-la passar pela junta de seu dedo. Pronto, disse Rashid. E uma linda aliança, disse uma das esposas de Jalil. É uma beleza, Marian. Agora, só resta assinar o contrato, disse o mulá. Marian assinou seu nome, o men, o re, e mais uma vez o men, consciente de que todos os olhos estavam pregadores em sua mão. Quando voltasse a assinar o próprio nome num documento, 27 anos depois, seria também na presença de um mulá. Agora, vocês são marido e mulher, declarou o religioso. Tabrik. Meus parabéns. Rashid ficou esperando dentro daquele ônibus todo colorido. Marian não o via do lugar onde estava, junto com Jalil, perto do para-choque traseiro. Só avistava a fumaça dos cigarros saindo pela janela aberta. Ao seu redor, via mãos que se cumprimentavam, gente que se despedia. Algumas pessoas beijavam o Corão e passavam debaixo dele. Crianças descalças saltitavam em meio aos viajantes com os rostos invisíveis por detrás dos tabuleiros de chicletes e de cigarros. Jalil estava atarefado dizendo-lhe que Cabu era tão linda que Babur, imperador dos mongóis, tinha pedido para ser enterrado ali. Depois, como Marian bem sabia, ele passaria a falar dos jardins de Cabu, das suas lojas, das suas árvores e do seu clima, e, logo ela própria entraria no ônibus e Jalil ficaria ali, do lado de fora, acenando alegremente, ileso, poupado. Marian não podia permitir que isso acontecesse. Eu o adorava, disse ela. Jalil parou no meio da frase. Cruzou e descruzou os braços. Um jovem casal indiano passou entre eles. A mulher com um bebê no colo, o marido carregando uma valise. Jalil pareceu agradecido por aquela interrupção. Os dois se desculparam e ele lhes sorriu gentilmente. Toda quinta-feira, passava horas sentada, à sua espera. Ficava tão preocupada, com medo de que você não aparecesse. E uma longa viagem. Você devia comer alguma coisa, disse ele, acrescentando que podia ir comprar pão e queijo de cabra. Pensava em você o tempo todo. Rezava para que você vivesse 100 anos. Eu não sabia. Não sabia que você tinha vergonha de mim. Jalil baixou os olhos, como uma criança grande, e ficou escavando alguma coisa no chão, com a ponta do sapato. Você tinha vergonha de mim, repetiu ela. Vou visitá-la, balbuciou ele. Vou até Cabul para vê-la. Vamos. Não, exclamou Marian.
Não vá, não. Não vou recebê-lo. Não vá. Não quero mais saber de você. Nunca, nunca mais. Ele a fitou com ar sofrido. Para nós, tudo acaba aqui. Pode dizer adeus. Não vá embora desse jeito, disse ele, com um fio de voz. Você nem mesmo teve a decência de deixar que eu me despedisse do mulá Faizullah. Marian se virou e foi se dirigindo para a porta do ônibus. Ouviu os passos dele às suas costas. Quando já estava quase entrando, ele a chamou. Marianjo. Ela subiu os degraus e, embora pudesse vê-lo ao seu lado com o rabo do olho, não olhou pela janela do veículo. Foi caminhando pelo corredor até o fundo do ônibus, onde Rashid estava sentado com a mala dela entre os pés. Não se moveu quando viu as mãos de Jalil na vidraça, quando seus dedos bateram no vidro várias vezes. O veículo arrancou, e ela nem se virou para vê-lo correndo ao seu lado. E, quando partiram, não olhou para trás para vê-lo desaparecer na nuvem de poeira e de fumaça do cano de descarga. Rashid, que tinha comprado os lugares da janela e do corredor, pôs aquela mão grande sobre a dela. Pronto, menina. Pronto, disse ele, olhando pela janela, como se alguma coisa mais interessante houvesse chamado a sua atenção. Capítulo 9. No início da tarde do dia seguinte, chegaram à casa de Rashid. Estamos em Demazang, disse ele. Pararam do lado de fora, na calçada. Ele segurava a mala com uma das mãos e, com a outra, destrancava o portão de madeira. É o lado sudoeste da cidade. O zoológico fica aqui perto, e a universidade também. Man não fez que sim com a cabeça. Embora conseguisse compreendê-lo, já tinha descoberto que precisava prestar muita atenção quando ele falava. Não estava habituada ao farsi tal como era falado em Cabul, e Rashid ainda tinha um certo sotaque pashto, a língua nativa de Kandahar. Ele, porém, não parecia ter nenhuma dificuldade em compreender o seu farsi falado à maneira de Herat. Man não deu uma olhadela na rua estreita e sem calçamento onde Rashid morava. As casas, ali, eram coladas umas às outras, todas elas com parede meia, e tinham um pequeno terreno na frente, que as resguardava da rua. A maioria das casas tinha tetos planos e era feita de tijolos queimados, outras, porém, eram de barro e tinham a mesma cor empoeirada das montanhas que cercavam a cidade. De ambos os lados da rua, margeando as calçadas, havia umas valetas cheias de água lamacenta. Aqui e ali, Marian viu montinhos de lixo com moscas que esvoaçavam ao seu redor. A casa de Rashid tinha 2 andares e dava para ver que, algum dia, havia sido pintada de azul. Quando Rashid abriu o portão, Marian se viu num quintalzinho minúsculo e maltratado, onde uma grama amarelada resistia em canteiros estreitos. À direita, havia um banheiro externo e, à esquerda, um poço com uma bomba manual e uma fileira de arvorezinhas moribundas. Perto do poço, ela viu um barracão e uma bicicleta encostada no muro. Seu pai me disse que você gosta de pescar, comentou ele, enquanto atravessavam o quintal dirigindo-se à casa. Como Marian pôde perceber, não havia nenhum quintal nos fundos. Ao norte daqui, há uns vales e rios com muitos peixes. Quem sabe não levo você até lá um dia desses. Ele abriu a porta da frente e se afastou para ela entrar. A casa de Rashid era muito menor que a de Jalil, mas, comparada a Koba onde ela e Nana moravam, era uma verdadeira mansão. No térreo, havia um corredor, uma sala de visitas e uma cozinha onde ele lhe mostrou panelas, vasilhas, uma panela de pressão e uma estopa a querosene. Na sala, havia um sofá de couro verde pistache, com um rasgão de um dos lados, mal e porcamente remendado. As paredes eram inteiramente nuas. Havia uma mesa, 2 cadeiras de assento de palhinha, 2 outras, dobráveis, e, num canto, um aquecedor de ferro fundido. Marian ficou parada no meio da sala,
olhando ao seu redor. Na colba, era possível tocar o teto com as pontas dos dedos. Deitada em sua cama, ela podia dizer que horas eram só de ver o ângulo do sol que passava pela janela. Sabia até que ponto a porta ia se abrir, antes que as dobradiças rangessem. Conhecia cada fresta e cada rachadura nas 30 tábuas do assoalho. Agora, todas essas coisas familiares tinham deixado de existir. Nana tinha morrido e lá estava ela, numa cidade estranha, separada da vida que conhecia por vales, cordilheiras com cumes nevados e desertos inteiros. Estava na casa de um estranho, com todos aqueles aposentos diferentes e o seu cheiro de cigarro, com seus armários desconhecidos cheios de utensílios desconhecidos, aquelas pesadas cortinas verdes escuras e um teto que ela bem sabia que não poderia alcançar. Aquele espaço a sufocava. Marian sentiu pontadas de saudade, saudade de Nana, do mulá Faizulá, de sua vida de antigamente. E começou a chorar. Ora, que choro é esse? Indagou Rashid, meio aborrecido. Meteu a mão no bolso da calça, abriu os dedos de Marian e pôs um lenço em sua mão. Acendeu um cigarro e se recostou à parede. Ficou olhando para ela, vendo-a levar o lenço aos olhos. Pronto. Marian fez que sim com a cabeça. Tem certeza? Tenho. Então, ele a pegou pelo braço e a levou até a janela da sala. Essa janela dá para o norte, disse ele, batendo na vidraça com a unha retorcida de seu dedo indicador. Bem à nossa frente, está a montanha Asmai, está vendo? E, à esquerda, fica Ali Abad. A universidade fica ao pé dessa montanha. Atrás de nós, fica a montanha Ashir Darwaza. Não dá para vê-la daqui. Diariamente, ao meio-dia, tiros de canhão são disparados dali. Agora pare de chorar. Ande, estou falando sério. Marian deu umas pancadinhas nos olhos. Se hectares uma coisa que não consigo aguentar, disse ele, num tom carrancudo, e o som do choro de uma mulher. Sinto muito, mas não tenho a menor paciência para isso. Quero ir para casa, disse Marian. Rashid suspirou, irritado. Uma baforada de cigarro acertou em cheio o rosto da menina. Não vou considerar isso como uma ofensa, declarou ele. Não desta vez. Voltou a segurá-la pelo braço e a levou até o andar de cima. Havia ali um corredor estreito e mal iluminado, e 2 quartos. A porta do maior estava entreaberta. Pelo que Maria podia ver dali, como o resto da casa, aquele aposento tinha pouquíssimos móveis. Uma cama num canto, com uma colcha marrom e um travesseiro, um armário, uma cômoda. As paredes estavam vazias, a não ser por um pequeno espelho. Rashid fechou a porta. Este e o meu quarto. E disse que ela podia ficar com o quarto de hóspedes. Espero que não se importe, acrescentou ele. E que estou habituado a dormir sozinho. Marian não lhe disse como estava aliviada, pelo menos a esse respeito. O quarto que seria o seu era muito menor que o da casa de Jalil. Havia uma cama, uma velha cômoda de um marrom acinzentado e um pequeno armário. A janela dava para o quintal e, além dele, para a rua. Rashid pôs sua mala num canto do aposento. Marian sentou-se na cama. Você não reparou, disse ele, parado no vão da porta, curvando-se ligeiramente para caber ali. Olhe para a janela. Sabe o que são? Eu as pus aí antes de ir para Herat. Só então Marian viu um cesto no parapeito, transbordando de tuberosas brancas. Gosta? Acha bonitas? Gosto, sim. Então, poderia me agradecer. Obrigada. Sinto muito. Tax Shakur. Você está tremendo. Talvez eu a assuste. Assusto. Você está com medo de mim? Marian não o fitava, mas podia perceber um tom ligeiramente zombeteiro naquelas palavras,
como se fosse uma provocação. Mais que depressa, fez que não com a cabeça, num gesto que, como bem percebeu, representava sua primeira mentira na vida de casada. Não? Então, está ótimo. Ótimo para você. Bem, esta é a sua casa agora. Sei que vai gostar daqui, você vai ver. Eu lhe disse que temos luz elétrica. Na maior parte dos dias e todas as noites. Esboçou um movimento para ir embora. Diante da porta, parou, deu uma longa tragada no cigarro e piscou os olhos por causa da fumaça. Marianne pensou que ele fosse dizer alguma coisa. Mas não. Ele fechou a porta, deixando-a sozinha com sua maleta e suas flores. Capítulo 10. Nos primeiros 2 ou 3 dias, Marianne praticamente não saiu do quarto. Ao amanhecer, era acordada para a oração pelo som do azan, ouvido ao longe, e, depois, voltava para a cama. Ainda estava ali quando ouvia Rashid se lavando no banheiro e quando ele vinha até o seu quarto para ver se estava tudo bem, antes de sair para o trabalho. Da janela, podia vê-lo no quintal, prendendo o almoço na garupa da bicicleta e, em seguida, empurrando-a pelo quintal até a rua. Ela o via sair pedalando, via sua silhueta grandalhona, de ombros largos, desaparecer ao dobrar a esquina. Marianne passava a maior parte do tempo na cama, sentindo-se infeliz e desamparada. Às vezes, descia até a cozinha, corria as mãos pela bancada grossa e manchada de gordura, pelas cortinas floridas de vinil que tinham cheiro de comida queimada. Olhava as gavetas mal ajambradas, as colheres e facas desemparelhadas, a peneira e as espátulas de madeira lascadas, todos aqueles utensílios que deveriam ser instrumentos de seu novo cotidiano, e que vinham lembrá-la da desgraça que tinha se abatido sobre sua vida, fazendo-a sentir-se desenraizada, deslocada, uma intrusa na vida de outra pessoa. Lá na Couba, seu apetite era previsível. Aqui, o seu estômago raramente pedia comida. Às vezes, levava um prato com sobras de arroz e uma lasca de pão para a sala de visitas, perto da janela. Dali podia ver os tetos das casas térreas da rua. Podia ver também os quintais, com mulheres lavando roupas e afastando as crianças, galinhas que ciscando na terra, pás, enxadas e vacas amarradas às árvores. Lembrava-se com saudades de todas aquelas noites de verão em que Nana e ela dormiam no telhado da Couba, vendo a lua brilhar sobre Guildamã, daquelas noites tão quentes que a roupa grudava no corpo como uma folha molhada na vidraça de uma janela. Também tinha saudades das tardes de inverno, quando ficava lendo com o Mullah Faizullah, ouvindo o barulhinho do gelo que caía das árvores no telhado da Couba e os corvos lá fora, nos ramos cobertos de neve. Sozinha naquela casa, Marianne ficava andando sem parar, indo da cozinha à sala, subindo até o seu quarto e descendo novamente. Acabava voltando para o quarto, fazendo suas orações ou sentando na cama, sentindo falta da mãe, enjoada e com saudades de casa. Quando o sol começava a baixar no oeste, a ansiedade de Marianne atingia o seu auge. Seus dentes batiam só de pensar na noite, na hora em que Rashid finalmente decidisse fazer o que os maridos fazem com suas esposas. Deitava então na cama, com os nervos em frangalhos, enquanto ele comia sozinho lá embaixo. Rashid sempre parava diante de seu quarto e metia a cabeça pela porta entreaberta. Não é possível que já esteja dormindo. São apenas 7 horas. Está acordada? Responda. Ande, responda. E continuava insistindo até que, na escuridão, Marianne respondia. Estou. Então, ele escorregava o corpo e se sentava no chão, no vão da porta. Da cama, Marianne podia ver a silhueta larga do corpo de Rashid, suas pernas compridas, a fumaça envolvendo o perfil encurvado de seu nariz, a pontinha amarelada do cigarro ficando mais brilhante ou se desvanecendo. Ele lhe contava como tinha sido o seu dia. Um par de mocassins feitos sob medida para o vice-ministro do exterior, que,
Segundo Rashid, só comprava sapatos com ele. Uma encomenda de sandálias para um diplomata polonês e sua esposa. Falava também das superstições das pessoas com relação a sapatos. Botá-los em cima da cama significava atrair uma morte na família, ou que haveria uma briga se alguém calçasse primeiro o pé esquerdo. A menos que a pessoa faça isso sem querer, numa sexta-feira, observou ele. Você sabia que é um mau presságio amarrar um par de sapatos e pendurá-los num prego? O próprio Rashid não acreditava em nada disso. Em sua opinião, as superstições eram, em grande parte, uma preocupação feminina, e lhe contava ainda as coisas que ouvia pelas ruas, como a história do presidente americano Richard Nixon, que renunciou depois de um escândalo. Marianne, que nunca tinha ouvido falar de Nixon ou do escândalo que provocou a sua renúncia, não fez nenhum comentário. Ficava esperando, ansiosa, que Rashid acabasse de falar, apagasse o cigarro e fosse embora. Só quando ouvia seus passos pelo corredor, a porta de seu quarto se abrir e se fechar, aquela mão de ferro que lhe apertava o estômago se afrouxava. Até que, uma noite, ele apagou o cigarro e, em vez de lhe dar boa noite, se recostou no umbral da porta. Você nunca vai desfazer isso? Indagou ele, indicando a mala com um gesto de cabeça. Cruzou os braços. Imaginei que precisasse de algum tempo. Mas de um absurdo. Já se passou uma semana aí. Bem, a partir de amanhã de manhã espero que você comece a se comportar como uma esposa. Famidi. Entendeu? Os dentes de Marianne começaram a bater. Preciso de uma resposta. Entendi. Ótimo, disse ele. Está pensando o quê? Que isso aqui é um hotel. Que sou uma espécie de estalajadeiro. Bom, é. Aí. Lilão e Lilá. O que foi que eu disse sobre essa história de chorar, hein, Marianne? O que foi que eu disse? No dia seguinte, depois que Rashid saiu para trabalhar, Marianne desfez a mala e pôs as roupas no armário. Tirou um balde de água do poço e, com um pedaço de pano, lavou as janelas de seu quarto e da sala de visitas. Varreu o chão, tirou as teias de aranha dos cantos do teto. Abriu as janelas para arejar a casa. Pôs 3 xícaras de lentilhas de molho numa tigela, achou uma faca e cortou cenouras e umas 2 batatas, deixando-as também de molho. Procurou por farinha, acabou encontrando no fundo de um dos armários, por trás de uma fileira de potes de temperos imundos, e preparou massa de pão fresca, sovando-a do jeito que Nona tinha lhe ensinado, pressionando a massa com a palma das mãos, dobrando as bordas externas, virando-a e pressionando novamente. Depois de polvilhá-la com farinha, envolveu-a num pano úmido, pôs um hijab na cabeça e saiu para ir até o tandoor comunitário. Rashid já tinha lhe dito onde ele ficava, descendo a rua, dobrando à esquerda e, logo depois, à direita, mas tudo o que Marianne precisou fazer foi acompanhar o bando de mulheres e crianças que também se dirigia para lá. As crianças que viu, seguindo as mães ou correndo à sua frente, usavam camisas mais que remendadas, calças grandes demais ou apertadas e sandálias com as tiras arrebentadas, que ficavam dançando para um lado e para o outro. E lá iam elas, girando velhos pneus de bicicleta com os pedaços de pau. As mães seguiam em grupos de 3 ou 4, algumas usando burcas, outras não. Marianne podia ouvi-las conversando animadamente, às vezes rindo às gargalhadas. De cabeça baixa, a moça entreouvia trechos daquelas conversas, que, aparentemente, giravam todas em torno de histórias de crianças doentes ou de queixas com relação a maridos ingratos e preguiçosos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como se a comida se preparasse sozinha. Uau bilá, não dá para descansar nem um minuto. E ele diz, juro, é verdade, ele realmente diz. Essas conversas intermináveis, com aquele tom queixoso,
mas estranhamente animado, ficavam girando e girando em círculo. E assim foi, rua abaixo, dobrando a esquina, em fila até o Tanduá. Maridos que jogavam. Maridos que idolatravam as mães e não gastavam uma rupia sequer com elas, suas esposas. Marian ficou se perguntando quantas mulheres tinham que aguentar aquele destino desgraçado, todas elas tendo se casado com homens tão terríveis. Ou será que isso era uma espécie de brincadeira de esposas, que ela não conhecia? Um ritual diário, como fazer arroz ou preparar massa de pão. Será que aquelas mulheres esperavam que ela logo se juntasse ao grupo? Na fila do forno, Marian percebeu olhares furtivos e sussurros. Suas mãos começaram a suar. Imaginou que todas sabiam que ela era uma arame, motivo de vergonha para seu pai e a família dele. Todas sabiam que ela tinha traído a própria mãe e desgraçado a si mesma. Com a ponta de hijab, secou o suor que porejava acima de seu lábio superior, e tentou se acalmar. Por alguns minutos, tudo correu bem. De repente, alguém bateu em seu ombro. Marian se virou e viu uma gorducha, de pele clara, usando um hijab como ela própria. A outra tinha um cabelo preto e crespo cortado curto, e um rosto bem-humorado de formato quase perfeitamente redondo. Seus lábios eram muito mais carnudos que os de Marian, e o inferior pendia um pouco, como se puxado pela verruga escura que ficava logo abaixo da linha da boca. A mulher tinha uns grandes olhos esverdeados que fitavam Marian com um brilho convidativo. É você que acabou de se casar com Rashid Jan, não é? Indagou ela, com um largo sorriso. Aqui é lá de Herat. Como você é jovem. Marian Jan, não é mesmo? Meu nome é Fariba. Moro na sua rua, 5 casas adiante da sua, do lado esquerdo. Aquela casa que tem a porta verde. Este é meu filho Noah. O menino, ao seu lado, tinha um rosto tranquilo e feliz, e o cabelo crespo como o da mãe. Tinha um tufo de pelos pretos no lóbulo da orelha esquerda e, nos olhos, um brilho travesso e irrequieto. Ergueu a mão e disse: Salam, Cala Janeiro. Noor tem 10 anos. Tenho também um outro menino, mais velho, Ahmad. De 13 anos, disse Noah. 13 para 14, emendou Fariba, rindo. Meu marido se chama Hakim. Prosseguiu ela. É professor aqui, em Damazang. Apareça lá em casa um dia desses, podemos tomar uma xícara. Mas, subitamente, como se tivessem tomado coragem, as outras mulheres empurraram Fariba e cercaram Marian, fazendo um círculo à sua volta com uma rapidez espantosa. Então, você é a jovem esposa de Rashid. O que está achando de Cabul? Já estive em Herat. Tem um primo que mora lá. O que você prefere ter primeiro, menino ou menina? Ah, os minaretes. Que beleza. Que cidade linda. Menino é melhor, Marian Janeiro. Eles dão continuidade ao nome da família. Ora, meninos logo se casam e vão embora. As meninas ficam e cuidam de nós quando envelhecemos. Ficamos sabendo que você estava para chegar. Tenha gêmeos. Um de cada. Assim, todo mundo fica feliz. Marian recuou um pouco. Estava ficando sem fôlego. Seus ouvidos zumbiam, seu pulso tinha disparado, seus olhos saltavam para um lado para outro. Recuou novamente, mas não havia para onde fugir, estava bem no meio da roda. Avistou Fariba, de testa franzida, e a mulher percebeu que ela estava em apuros. Deixem a menina em paz, exclamou. Afastem-se, deixem ela em paz. Vocês a estão assustando. Marian apertou o pão contra o peito e tentou passar pela multidão ao seu redor. Onde é que você vai, Anshira? Ela continuou tentando até que, sabe-se lá como, se viu fora daquela roda e saiu correndo rua acima.
Só quando chegou a um cruzamento percebeu que estava indo na direção errada. Virou-se, então, e correu de volta, de cabeça baixa. Caiu e arranhou bastante o joelho, mas se levantou e recomeçou a correr, passando como um raio por aquelas mulheres. Ei, o que é que houve? Você está sangrando, Anchira. Marian virou uma esquina, e, depois, a outra. Achou a rua certa, mas, de repente, não conseguia lembrar qual daquelas casas era a de Rashid. Correu pela rua, para um lado e para o outro, ofegando, quase chorando, e começou a tentar os portões, às cegas. Alguns estavam trancados, outros se abriam revelando quintais desconhecidos, cães que latiam e galinhas assustadas. Pensou que Rashid poderia voltar para casa e encontrá-la ainda desse jeito, procurando, com o joelho sangrando, perdida na própria rua em que morava. E, então, começou mesmo a chorar. Continuou empurrando portões a esmo, murmurando orações, em pânico, com o rosto molhado de lágrimas, até que um deles se abriu e ela viu, aliviada, o banheiro externo, o poço, o galpão de ferramentas. Bateu o portão às suas costas e passou o ferrolho. Ficou ali, de quatro, perto do muro, com ânsias de vômito. Quando melhorou, foi se arrastando até a parede da casa e se sentou, com as pernas esticadas à sua frente. Nunca na vida tinha se sentido tão sozinha. Naquela noite, Rashid voltou para casa trazendo uma sacola de papel pardo. Marian ficou desapontada porque ele nem notou que as janelas estavam limpas, o chão varrido, e não havia mais teias de aranhas, mas ele pareceu gostar de ver o jantar à sua espera, numa sofá limpinha estendida no chão da sala. Fiz dal, disse ela. Ótimo. Estou morrendo de fome. Marian despejou um pouco de água da ftaua, para ele lavar as mãos. Enquanto Rashid se secava com uma toalha, ela pôs à sua frente uma tigela fumegante de dal e um prato de arroz branco bem soltinho. Era a primeira refeição que preparava para ele e gostaria de estar em melhores condições enquanto ficou trabalhando na cozinha. Na verdade, ainda estava abalada pelo incidente no tandoor e passou o dia inteiro preocupada com a consistência e a cor do dal, temendo que ele pudesse achar que ela tinha exagerado no gengibre ou que estivesse faltando o açafrão. Rashid enfiou a colher naquele dal dourado. Marian estava meio aflita. E se ele ficasse desapontado ou zangado? E se não gostasse e empurrasse o prato? Cuidado, disse ela. Mesmo assim. Está quente. Rashid soprou a comida e levou a colher à boca. Está bom, disse ele. Falta um pouco de sal, mas está bom. Na verdade, talvez até mais que bom. Aliviada, Marian ficou parada ali, vendo-o comer. Surpreendeu-se ao sentir uma ponta de orgulho. Tinha feito um bom trabalho, na verdade, talvez até mais que bom, e não contava que receber um pequeno elogio fosse mexer tanto com ela. O dia, até então desagradável, melhorou um pouquinho. Amanhã é sexta-feira, disse Rashid. O que gostaria que eu lhe mostrasse? Em Cabul? Não, em Calcutá. Marian ficou espantada. É brincadeira, acrescentou Rashid. Claro que é em Cabul. Onde mais poderia ser? Prosseguiu ele, estendendo a mão para pegar a sacola de papel. Antes, porém, preciso lhe dizer uma coisa. Meteu a mão na sacola e tirou de lá uma burca azul celeste. Aquela imensa quantidade de panos se espalhou por seus joelhos quando ele ergueu a sua frente. Enrolou, então, a burca e, fitando Marian nos olhos, disse. Eu tenho clientes, homens, que trazem a esposa até minha loja. As mulheres vêm descobertas, falam comigo diretamente, olham nos meus olhos sem nenhuma vergonha. Usam maquiagem e saias que deixam seus joelhos à mostra. Às vezes, põem até os pés descalços diante de mim para eu tirar as medidas. É isso mesmo,
As mulheres e os maridos deixam. Ficam só olhando. Não veem problema algum no fato de um estranho tocar os pés descalços de suas esposas. Acham que estão sendo modernos, intelectuais, por causa da educação que tiveram, suponho eu. Não percebem que estão manchando sua nanga e seu namous, a sua honra e o seu orgulho. Rashid abanou a cabeça e prosseguiu. A maioria deles mora nos bairros ricos de Cabul. Vou levá-la até lá. Você vai ver com seus próprios olhos. Mas por aqui, neste bairro mesmo, também há homens molengas como esses. Tem um professor que mora um pouco mais adiante, aqui na rua. Ele se chama Hakim e vejo sua esposa, Fariba, passar o tempo todo pelas ruas, sozinha, e usando apenas um lenço na cabeça. Sinceramente, fico constrangido ao ver um homem que perdeu o controle sobre a própria esposa. Olhou então para Marianne com um ar severo. Mas não sou desse tipo de homem, Marianne. Lá de onde venho, basta um olhar errado, uma palavra imprópria para haver derramamento de sangue. Lá de onde venho, o rosto de uma mulher só interessa ao seu marido. Quero que se lembre disso. Entendeu? Marianne assentiu. Quando ele lhe entregou a sacola, ela estendeu a mão para apanhá-la. O prazer que tinha acabado de experimentar por ele aprovar sua comida se evaporou. Agora, estava se sentindo absolutamente insignificante. A vontade desse homem lhe parecia tão imponente e inabalável quanto as montanhas de Safidiko que dominavam o Guldamon. Rashid lhe entregou a sacola de papel. Damã. Então, estamos entendidos, disse ele. Agora, me dê um pouco mais de Dao. Capítulo 11. Marianne nunca tinha usado uma burca antes. Precisou da ajuda de Rashid para vesti-la. A parte acolchoada da cabeça lhe parecia pesada e apertada, e era estranho ver o mundo através de uma tela furadinha. Ficou treinando andar com aquilo pelo quarto, mas pisava na bainha e tropeçava. A perda da visão periférica era aflitiva. Além disso, Marianne achava meio sufocante o tecido grudando em sua boca. Você vai se acostumar, disse Rashid. Com o tempo, aposto que vai até gostar de usá-la. Pegaram um ônibus até um lugar que Rashid chamava de Parque Charichal, onde crianças brincavam nos balanços ou jogavam vôlei com redes esmolambadas e amarradas aos troncos das árvores. Saíram andando por ali, vendo os meninos empinando pipas, Marianne ao lado de Rashid, tropeçando de quando em quando na barra da burca. Na hora do almoço, Rashid a levou para comer numa pequena casa de kebabs perto de uma mesquita que, segundo ele, se chamava Jiagob. O chão do local era pegajoso e o ar, enfumaçado. As paredes tinham um leve cheiro de carne crua e a música, que Rashid lhe disse Selogari, estava muito alta. Os cozinheiros eram uns garotos magricelas que brandiam espetos numa das mãos e mata-moscas na outra. Marianne, que nunca tinha estado num restaurante, achou esquisito sentar numa sala lotada, com tantos estranhos, e erguer a burca para levar a comida à boca. Uma pontinha daquela mesma ansiedade do episódio do tandoor se insinuou em seu estômago, mas a presença de Rashid lhe dava uma espécie de tranquilidade. Então, alguns instantes depois, ela já não se importava tanto com a música, a fumaça e até mesmo as pessoas. E, para sua surpresa, percebeu que a burca também era tranquilizadora. Era como uma daquelas janelas espelhadas de um dos lados. Ali dentro, era apenas uma observadora, protegida dos olhos inquiridores dos estranhos que não podiam vê-la. Não tinha mais medo de que, com um simples olhar, as pessoas pudessem descobrir os segredos vergonhosos de seu passado. Pelas ruas, Rashid ia apontando diversos prédios com autoridade. Aqui a Embaixada dos Estados Unidos, ali, o Ministério do Exterior. Mostrava os carros e dizia seus nomes e sua origem. Eram Volgas soviéticos, Chevrolets americanos, Opeus alemães. Qual deles você prefere? Perguntou.
Mariam hesitou, acabou apontados para um Volga, e Rashid riu. Cabul era muito mais movimentada que o pouco que tinha visto de Herat. Havia menos árvores e menos garis puxadas a cavalo, mas tinha muito mais carros, edifícios mais altos, mais sinais de trânsito e mais ruas pavimentadas. E, por toda parte, Mariam podia ouvir aquele jeito de falar característico da cidade. Querido era Jean, em vez de Ju, irmã era Anshira, em vez de Ranchire, e assim por diante. Rashid comprou um sorvete de um vendedor ambulante. Era a primeira vez que Mariam tomava sorvete e nunca teria imaginado que o paladar pudesse experimentar tantas surpresas. Devorou o copinho inteiro, saboreando a cobertura de pistache moído e aquele macarrão finíssimo, feito de arroz, que havia no fundo. Ficou encantada com a textura fascinante, com a doçura aconchegante daquilo tudo. Foram andando até um lugar chamado Cocher Morga, Rua das Galinhas. Era um bazar estreito e movimentado, num bairro que, segundo Rashid, era um dos mais ricos de Cabul. Por aqui moram os diplomatas estrangeiros, os ricos homens de negócios, os membros da família real, esse tipo de pessoas. Nada de gente como você e eu. Não estou vendo nenhuma galinha, observou Mariam. Uma coisa que você não vai encontrar aqui, são galinhas, respondeu Rashid, rindo. De ambos os lados, a rua era repleta de lojas e barraquinhas que vendiam gorros de pele de carneiro e chapans multicoloridos. Numa das lojas, Rashid parou para olhar uma adaga de prata lavrada e, numa outra, um velho rifle que, garantia o vendedor, era uma relíquia da Primeira Guerra contra os britânicos. E eu sou Moshe Dayan. Resmungou Rashid. Deu um sorrisinho e Mariam teve a impressão de que aquele sorriso era só para ela. Um sorriso privado, de casal. Passaram por lojas de tapetes, de artesanato, de doces, de flores, e por lojas que vendiam ternos para homens e vestidos para mulheres. Nessas lojas, por trás de cortinas rendadas, Mariam viu mocinhas pregando botões e engomando colarinhos. De quando em quando, Rashid cumprimentava algum comerciante que conhecia, às vezes em farsi, às vezes em pashto. Enquanto os homens se apertavam as mãos e se beijavam de ambos os lados do rosto, Mariam ficava a uns passos de distância. Rashid não a chamava, não apresentava a ninguém. A certa altura, pediu a ela que esperasse na porta de uma loja de bordados. Conheço o dono, disse ele. Só vou entrar por um minuto, para dizer salam. Mariam ficou esperando na calçada apinhada de gente. Viu os carros se arrastando pela Rua das Galinhas, zigue-zagueando por entre a horda de ambulantes e de pedestres, buzinando para crianças e burros que não saiam da frente. Viu mercadores com ar entediado, dentro de suas minúsculas tendas, fumando ou cuspindo em escarradeiras de latão, com os rostos surgindo às vezes em meio às sombras para vender tecidos e casacos postim de gola de pele aos passantes. Mas eram principalmente as mulheres que atraíam a atenção de Mariam. Nessa região de Cabul, elas eram diferentes das que viviam nos bairros mais pobres da cidade, como aquele em que Rashid e ela moravam, onde tantas mulheres andavam inteiramente cobertas. Aqui, todas eram, como foi mesmo que Rashid disse, modernas. Isso mesmo, afegãs modernas, casadas com afegãos modernos que não se importavam que suas esposas andassem em meio a estranhos com o rosto maquiado e a cabeça descoberta. Mariam as viu trotando desinibidas pela rua, às vezes com um homem, às vezes sozinhas, às vezes com crianças de faces rosadas que usavam sapatos lustrosos e relógios com pulseira de couro, que circulavam de bicicleta com guidões bem altos e os raios das rodas dourados, bem diferentes das crianças de Demazang, que tinham marcas de picada de mosquitos no rosto e giravam velhos pneus de bicicleta com pauzinhos. Todas aquelas mulheres carregavam bolsas e usavam saias esvoaçantes. Mariam viu até mesmo uma delas fumando, ao volante de um automóvel. Elas tinham unhas compridas, pintadas de rosa ou alaranjado,
e os lábios vermelhos como tulipas. Andavam de saltos altos, e depressa, como se perpetuamente atarefadas com negócios urgentes. Usavam também óculos escuros e, quando passavam ao seu lado, Marianne sentia o cheiro de seu perfume. Imaginou que fossem formadas em universidades, trabalhassem em escritórios de firmas, por trás de suas próprias escrivaninhas, onde datilografavam, fumavam e davam telefonemas importantes para pessoas importantes. Aquelas mulheres a deixaram fascinada. Ao vê-las, tinha mais consciência de sua solidão, de sua aparência sem graça, de sua falta de aspirações, de sua ignorância sobre tantas coisas. Mas lá estava Rashid, batendo em seu ombro e lhe estendendo algo. Tome, disse ele. Era um chale de seda cor de vinho, com contas nas franjas e as pontas bordadas com fio de ouro. Gosta? Marianne ergueu os olhos. E Rashid fez algo tocante, piscou ligeiramente, e desviou o olhar. Ela se lembrou de Jalil, daquele jeito enfático, jovial que ele tinha de lhe empurrar aquelas joias, o seu entusiasmo irresistível que não deixava margem a qualquer outra reação que não fosse a gratidão submissa. Nona estava certa quanto aos presentes de Jalil. Todos eles eram frios tributos de penitência, gestos nada sinceros, deturpados, cujo objetivo era muito mais aplacar as suas próprias angústias. Já aquele chale era um presente de verdade. É lindo, disse ela. Naquela noite, Rashid apareceu novamente em seu quarto, mas, em vez de ficar fumando na porta, atravessou o aposento e se aproximou de onde ela estava. As molas da cama rangeram quando ele se sentou ao seu lado.